Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do ano mágico de direito civil, falando mais especificamente sobre o Instituto da Responsabilidade Civil. Até o presente momento, já trouxemos 5 tópicos, falamos de uma introdução, da teoria do risco, ventilamos com vocês as excludentes da responsabilidade civil, trouxemos com vocês a responsabilidade civil indireta por fato do animal, da coisa ou até mesmo ato de terceiro, e o tópico 5, algumas questões concretas, práticas, acerca, obviamente, desse Instituto da Indenização. De qualquer maneira, surge, obviamente, o nosso tópico de número 6, tópico 6, que diz respeito, obviamente, ao Instituto do Dano. Lembrando-se que dano é um dos elementos necessários e imprescindíveis para a responsabilidade. São quantos os elementos necessários? São 3, porque 3 é mágica, é Pai, Filho e Espírito Santo, é Isis, Osíris e Horus, é Zeus, Hades, Poseidon, e para a existência da responsabilidade civil, nós precisamos de conduta, nexo causal e dano. Por isso a expressão indenização no dano, Isso nós já ventilamos em blocos passados, sem grandes discussões, sem grandes entraves. De qualquer maneira, nosso tópico 6.1 diz respeito ao dano moral. E no bloco passado, antes de entrar precisamente no dano moral, eu falei dos direitos da personalidade, direitos fundamentais que se encontram também talhados e cunhados, além do artigo 5º da nossa Constituição, no artigo 11 e seguintes do nosso Código Civil. No bloco passado, ventilei com vocês algumas das características do direito da personalidade. E nós falamos inicialmente daqueles expressos no artigo 11, intransmissíveis e indisponíveis, Lembrando-se sempre que nós temos algumas características que estão implícitas, como, por exemplo, a ideia da extrapatrimonialidade, como a ideia da imprescritibilidade, como a ideia da impenhorabilidade, como a ideia da vitaliciedade, a ideia de ser absoluto e tudo mais. De qualquer maneira, nós pontuamos todos esses elementos, todas essas características no bloco passado. A partir de agora, eu quero falar com vocês das formas de tutela, Ou seja, como que eu posso proteger esses direitos da personalidade. E isso é bastante interessante, isso é bastante pertinente a partir desse momento. Então, vamos puxar aí um subitem. Qual que é o subitem? Tutelas, relacionadas aí ao direito da personalidade. Tutelas relacionadas ao direito da personalidade. E mais uma vez, tutelas relacionadas ao direito da personalidade. Tutela é um assunto que eu gosto muito, porque lembra Nutella, então já acho gostoso por natureza, Muito bacana, muito legal. Primeiro detalhe, gente, o Código 16, o nosso código antigo, nosso primeiro Código Civil, ele cunhava o quê? Ele trazia uma ideia de um binômio, lesão-sanção. Ou seja, toda vez que houvesse uma lesão, um dano, necessariamente, por conseguinte, nós teríamos uma sanção, Ou seja, a indenização material. A ideia, então, de uma responsabilidade pecuniária. Então, lesão, necessariamente uma sanção. Tudo bem, tudo tranquilo. Seria como diria aí nas nossas leis de Newton, salvo engano, terceira lei de Newton, a toda ação nós temos uma reação em igual intensidade. Gerou o dano, vai arcar com as consequências. Tudo bem, tudo tranquilo. Acontece, gente, que no perfazer do Código 16 até o advento do Código de 2002, se observou que muitas vezes a pessoa ela não buscava uma indenização civil. Ela não buscava, na verdade, um reparo pecuniário. Ela queria que aquela lesão não ocorresse. Ou, de certa forma, buscaria que aquela lesão ela fosse atenuada. Por essa razão, o Código Civil de 2002 ele traz duas formas de tutela. Duas formas de tutela? Exatamente. Ele tem uma tutela de natureza preventiva e ele tem uma tutela de natureza reparatória. Então, o Código Civil de 2002, no artigo 12 do Código Civil de 2002, então 12 do Código Civil, ele traz uma tutela preventiva e reparatória. Reparatória, a gente sabe, natureza compensatória. A lesão, o dano, já ocorreu. Tudo bem. E a tutela preventiva? A tutela preventiva, ela antecede o dano. Ou seja, ela quer buscar que o dano não ocorra ou quer buscar, na verdade, o quê? Uma diminuição óbvio, do alargamento, possível alargamento dessa eventual lesão. Então, essa tutela preventiva acontece antes do dano ser materializado ou alargado. Tudo bem,
tudo tranquilo, entendi. Essa tutela preventiva, como que ela ocorre? Ela ocorre sempre por intermédio de uma tutela específica. Tutela específica que está no rol exemplificativo do nosso Código de Processo Civil. Tutela específica que, inclusive, está talhada e cunhada no artigo 84 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. O juiz, gente, ele pode sempre eleger aquela tutela preventiva que ele repute mais adequada para o caso em concreto, como, por exemplo, algumas medidas inibitórias, né? Como, por exemplo, a gente pode ilustrar as chamadas astrentes, né? Multa sobre multa. É uma forma de tutela preventiva. De qualquer maneira, uma pergunta que sempre surge dentro dos certames públicos, né? Dos concursos públicos de provas da OAB acerca dessas tutelas preventivas é a seguinte: o descumprimento de uma tutela preventiva estabelecida pelo juiz pode ensejar uma eventual prisão? Então, essa é a pergunta. Se eu descumpro uma tutela preventiva, ela pode acarretar uma prisão? Gente, nós temos duas correntes. Nós temos uma corrente, né, que é a corrente Justin Bieber, baby, 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 no. E temos uma corrente, né, que a gente chama de corrente Bros, sim, 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 né? Em outras palavras, a primeira corrente diz: pode acarretar prisão civil o descumprimento, né, de eventual tutela preventiva? Para a maioria da doutrina, não. Por que para a maioria da doutrina, não? Porque a nossa Constituição só traz duas formas de prisão civil. Quais são as formas de prisão civil talhadas, cunhadas na nossa Constituição? A primeira delas é a prisão do depositário infiel, né? Lembrando-se sempre que essa prisão do depositário infiel, apesar de prevista na Constituição, ela não mais se aplica, até mesmo em virtude da súmula vinculante de número 25, né? Então, prisão do depositário infiel, prevista constitucionalmente, não mais se aplica em virtude da vedação, né, do Pacto de São José da Costa Rica, e aí a gente pode até falar de um controle de convencionalidade e tudo mais. Tudo bem, tudo tranquilo, não vem ao caso. E a segunda situação, né, de prisão civil cunhada, talhada na nossa Bíblia política, seria justamente a do devedor de alimentos. Essa sim, aplicada e sem grandes discussões, né, sem grandes dificuldades, sem entraves. Então, para a primeira corrente, só existem duas formas constitucionais de prisão civil, lembrando que somente uma delas é aplicada hoje em dia, que é justamente a do devedor de alimentos. Segunda corrente. A segunda corrente é uma corrente até, inclusive, capitaneada aí pelo processualista Fred Didier, né, que eu sempre lembro do Didier, pararara, parar. O que ele fala? Ele fala que sim, que o descumprimento dessa tutela preventiva pode sim ensejar uma eventual prisão civil. Mas por quê? Em virtude, especificamente, do descumprimento de uma decisão judicial. Então você não está prendendo civilmente, você está prendendo em virtude do descumprimento de uma decisão judicial. E ele, inclusive, né, ele traz aí dois requisitos para tanto. Ele vai falar assim, que essa prisão ela teria uma natureza residual, ou seja, somente quando frustrado de fato, né? E por demais, deve ser realizada uma ponderação entre os bens jurídicos, né? Então, em outros dizeres, para ele seria sim possível essa eventual prisão pelo descumprimento, né, de uma decisão judicial. De qualquer maneira, tutela preventiva, ela obsta que o dano exista, né, através de tutela específica e obsta, né, busca pelo menos evitar o alargamento de eventual lesão. Show de bola. E a tutela reparatória, compensatória. Essa tutela reparatória, compensatória, gente, e esse é o detalhe, e isso que na verdade nos interessa, ele surge quando o dano já está materializado. Ele surge, né, como forma de compensar a lesão que já ocorreu. Então já houve dano, já teve conduta, já teve um nexo e já houve dano, né? De qualquer maneira, a gente pode falar que a tutela compensatória, ela é residual, porque sempre devemos buscar a tutela preventiva de maneira antecedente, até mesmo em virtude do movimento de despatrimonialização do dano moral. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo sossegado. Mas, de qualquer maneira, aconteceu o dano já se perfez, já se concretizou. Se o dano, né, se concretizou, se houve um vilipêndio ao direito da personalidade, se houve, então, uma lesão especificamente trazida, talhada, cunhada, né, a esses direitos, o que acontece? Nasce o Instituto do Dano Moral, né? Ou seja, se descortina o Instituto do Dano Moral. Tudo bem, tudo tranquilo. Só que
que é necessário observar, gente, que o dano moral ele pode ser visto numa ideia, né, lato, numa ideia geral e numa ideia específica. Como assim, prof? Eu não entendi. Dano moral significa o quê? Significa toda a lesão a direitos da personalidade. Só que essa lesão a direitos da personalidade, por exemplo, pode ser uma lesão a um direito à imagem. Se for o direito à imagem, a gente pode falar como um dano estético, né? Desculpa, um dano à imagem, né? Se eu posso fazer um dano à integridade física, eu posso trazer um dano estético. E eu posso falar também de lesões à ideia de honra. E essa ideia de honra também seria conhecida como um dano moral. Então nós temos o dano moral numa visão macro, que abarca direito à imagem, que abarca, né, direito ao dano estético, que abarca o dano moral também no seu sentido estrito. Então temos uma análise lato e uma análise estrito. Por que você está falando disso? Pelo seguinte, é possível, por exemplo, cumular dano moral com dano material? Claro que é possível. Não só é possível, como isso está, por exemplo, presente na súmula 37 do STF, a possibilidade de acumulação do dano moral com dano, né, que a gente chama aí de dano material. E vou além, é possível acumular o dano moral com outro dano moral? Sim, é possível acumular dano moral com outro dano moral. Se a gente pensar no dano moral no seu sentido lato com o seu sentido estrito, ou seja, o dano moral na ideia estrita de lesão à honra e no dano moral no seu sentido amplo como dano à imagem, como dano estético e tudo mais. Inclusive, isso também está simulado, né, que é a súmula 387 do STF. Então nós temos aí duas súmulas que acabam sendo bastante importantes. A acumulação do dano material com dano moral, súmula 37, e a do dano moral com outro dano moral, súmula 387, ambas do STF, ambas do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, entendido isso, né? No próximo bloco, vamos dar uma esmiuçada, uma verticalizada no Instituto do Dano Moral. Até lá, deixo para vocês um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.